Fala pessoal, beleza? Eu trago aqui hoje mais um vídeo sobre fórmulas e funções no Excel. E desta vez teremos aqui uma abordagem que vai envolver valores de máximo e mínimo com certas correspondências. No nosso cenário aqui montado, a gente tem para algumas filiais do Rio de Janeiro valores de vendas de um certo semestre, ok? E a gente precisa, com base nestes dados, fornecer automaticamente tanto o mês da menor quanto o mês da maior vendas, ok? E aí a gente vai tratar com fórmulas para conseguir retornar automaticamente os meses destas vendas, beleza? De forma acessória e também igualmente importante, a gente vai evidenciar com formatação condicional os valores, né, de maior e menor vendas, através aqui de uma fórmula a ser criada, ok? Desta forma, a gente vai ter um campo para expressar o mês com a menor venda e outro campo para poder expressar o mês da maior venda, ok? E também aqui as cores que vão de fato evidenciar para a gente estas vendas. Perceba que para a cidade de Niterói, eu tenho a menor venda ocorrendo em abril. Isso aqui é provido automaticamente através de fórmulas, ok? E aí, se eu quiser saber de fato qual que foi o menor valor, eu consigo aqui, né, enxergar este valor, inclusive até pelo auxílio da cor, que aqui é automática, assim como também a minha cor azul aqui, que em março expressa a maior venda. Então, minha missão é conseguir retornar esses meses, ok? Com base aí tanto na menor venda quanto na maior. E aqui, dentre os valores, expressar também através de cores, que inclusive são correspondentes, seja rosa para menor venda quanto azul para maior venda, estes valores, certo? Então, como que a gente pode fazer isso? A gente vai, né, trazer aqui uma abordagem onde vai acontecer uma solução inicial com fórmulas para a gente retornar aqui os meses e ao final, com formatação condicional, a gente vai conseguir aqui enfatizar estes valores. Então, eu vou ter tanto a definição aqui desses meses, ok? Quanto aqui em meio aos dados, eu vou conseguir também a evidência dos valores. E desta forma, a gente consegue ter aqui um painel completo para conseguir suprir aqui nossa necessidade, ok? Eu fecho aqui este arquivo e eu parto para um arquivo em branco, beleza? Vamos lá, né? Vamos começar aqui retornando os meses de menor e maior vendas, ok? Como que eu posso começar esta solução? A princípio, a gente pode iniciar pela definição, né, pela obtenção aqui da menor venda e da maior venda, ok? Para a menor venda, eu posso utilizar a função mínima, ok? E para a maior, eu posso utilizar a função máxima, beleza? Mas a princípio, eu não tenho grandes coisas, porque aqui eu só sei o valor. De fato, o meu interesse é saber o mês, ou seja, se eu tenho aqui a menor venda para Arraial do Cabo, sendo 102, eu preciso fazer com que automaticamente eu tenha a correspondência de que trata-se de junho, ok? Pois foi em junho em que esta venda aconteceu, este menor valor. Assim como eu preciso automaticamente também obter para Arraial do Cabo o mês de janeiro aqui como o mês da maior venda, pois foi naquele mês onde a gente tem, né, onde a gente teve a maior venda. Como que eu posso fazer isso automaticamente? Vamos lá, né? A princípio, eu posso partir aqui do menor valor para conseguir achar a posição que este menor valor ocupa na relação aqui, né, no intervalo das vendas. Perceba uma coisa, este menor valor aqui, que é 102, ele ocupa qual posição aqui dentre estas 6 vendas de Arraial do Cabo? Eu percebo aqui que ele é o sexto. Então, eu preciso entender que esse 6 significa para mim, mantendo a posição aqui, que eu tenho o mês de junho. Assim como, para a maior venda, este valor aqui de 4.494, ele ocupa na lista, no intervalo aqui, melhor dizendo, de vendas, a primeira posição. Então, primeira posição corresponde ao mês de janeiro. Então, como que eu posso fazer esta tratativa e obter, no fim das contas, janeiro, ok? Então, a função aqui mais decisiva para a gente será a função corresp, ok? A função corresp é uma função muito utilizada para
soluções de pesquisa e referência, e de fato é uma função crucial, talvez é a função aí que eu mais utilizo nas minhas fórmulas que tratam de busca e também referência, ok? E aí vamos lá, né? Como que eu posso ter a solução de fato? Eu quero fazer aqui o seguinte, eu quero obter a posição que a minha venda ocupa em meio às vendas. 102 aqui é a sexta venda daqui. Então, esse 6 vai me conduzir para obter junho. Mas primeiro, como que eu obtenho a posição do 102? Eu faço o seguinte, eu procuro a correspondência, ou seja, a posição relativa do menor valor, que é 102, aqui no conjunto das vendas desta filial, ok? Correspondência exata, coloco lá o 0 então. E aí, quando eu teclo Enter, eu tenho lá o valor 6. Então, com isso, eu tenho a sexta posição ocupada por esta venda, sugerindo para mim que eu tenho de fato lá o mês de junho, ok? Se eu fizer aqui o mesmo para a maior venda, eu vou encontrar o número 1. Por quê? Porque a maior venda ocupa a primeira posição aqui, neste intervalo de vendas, ok? Então, este número 1 sugere para mim que eu tenho de fato o mês de janeiro. Agora, como que eu posso, que aí no caso é o último passo, converter o 6 em junho e também o número 1 em janeiro? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar a função índice e definir esta matriz para que o 6 atue na matriz e traga para mim junho, para que o número 1 traga janeiro. E aí, em outros meses, em outras ocasiões, melhor dizendo, o número 2 vai trazer fevereiro, o número 5 vai trazer maio, o 3 trará março e também 4 vai trazer abril. Como que eu posso fazer isso? Bem, aqui eu vou então abrir a função índice, mas para isso eu vou primeiro aqui, né, recortar com Ctrl X, ok? O meu resultado de momento, que aqui no caso é 6, e vou dizer o seguinte, função índice, qual que é a matriz? Bem, aqui eu vou passar como argumento um intervalo que está passível de ser retornado, na verdade, um dos seus valores, melhor dizendo, ok? Então, minha solução, meu resultado pretendido deve estar neste intervalo. Então, quando eu seleciono aqui de C4 a H4, eu estou dizendo então que é neste intervalo que vai estar a minha resposta, ou seja, os 6 meses aqui relacionados, ok? Então, faço aqui a seleção e aí o próximo argumento pede para mim que eu defina de fato aí a posição buscada. É nesse momento que eu colo lá, né, aquele trecho que eu havia até então feito a conta aqui, né, feito o cálculo. Se eu verifico, se eu avalio esse trecho com F9, eu vejo que ele, de fato, em resumo, significa o número 6, ok? Eu vou então desfazer com Ctrl Z e aí vou fechar a função e tecla Enter. Perceba que eu já tenho junho, de fato, o 102 aqui é junho, beleza? Porém, para que eu consiga copiar esta fórmula, eu tenho que fazer alguns tratamentos aqui de referências. Como eu sei que este intervalo de meses nunca muda, então vou tratar de colocar referência absoluta aqui, ok? Agora eu posso, sem qualquer problema, replicar minha fórmula, ok? E eu já tenho as definições. Vamos conferir? Eu tenho aqui o mês de junho, de novo, 650, de fato aqui é o menor valor. A última filial, Volta Redonda, foi janeiro, 1607, de fato, é o menor valor. A penúltima, março, então, é o terceiro aqui valor, né? Então, 761, de fato, é menor. Beleza. Feito isso aqui, né? Eu já consegui retornar o mês da menor venda. Eu vou aqui me desfazer desta fórmula que eu tinha feito, e a solução aqui é simplesmente eu trocar mínimo por máximo. Eu copio aqui o texto desta fórmula, teclo ESC, volto aqui, entro em modo de adição nesta célula, apertando F2. Ok? Ou então clicando 2 vezes, coloco aqui minha fórmula e eu troco aqui, né, a minha função para máximo, ok? Tenho aqui então o janeiro como mês da maior venda, de fato foi, beleza? Posso aqui então replicar minha fórmula e eu tenho estas definições. Na última filial eu tenho Volta Redonda, a menor venda foi janeiro e a maior fevereiro, 4.043, de fato corresponde àquilo que eu pretendia, ok? A minha expectativa foi suprida e, de fato, o valor esperado ele foi aqui corretamente retornado. Para finalizar, como que eu posso evidenciar estes valores automaticamente, ok? Eu vou agora criar uma regra e colorir na cor rosa para retornar para cada filial automaticamente, aí, né, para evidenciar, melhor dizendo,
as menores vendas e uma regra com a cor azul para retornar as maiores vendas, ok? Eu faço aqui de início a seleção dos valores passíveis de serem formatados. Vou então criar uma nova regra. E esta regra, ela será feita com fórmulas, ok? Para a menor venda, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer o seguinte, que o mínimo valor aqui do intervalo, e aí, como trata-se de regra que deve verificar todas as linhas, eu preciso então utilizar cifrão apenas nas colunas, tanto C quanto H, indicando que a linha 5, por estar sem cifrão, ela vai ser corretamente modificada para 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, ok? Então, o menor valor deste intervalo, quando ele for igual ao valor, ok? Eu vou apenas colocar aqui o valor C5 e vou deixá-lo com referência relativa. Isso vai fazer com que C5 vire todas as células nas nossas comparações, ok? Até a última linha, que aqui é a volta redonda, onde ele vai virar H12, ok? Então, quando o menor valor desta linha aqui coincidir com o menor valor que vai de fato existir aqui na comparação individual, eu faço então a formatação. Vou preencher com um tom de vermelho um pouco mais claro, né? Que aí dá a ideia também de uma cor rosa, ok? Teclei Enter e eu já tenho as evidências. Junho, 102, abril, 421, junho de novo, 650, 988 foi em março, em abril, 1752, em março, 1375, ou 761, e ao final, 1607, ok? Para a gente finalizar aqui, a nossa regra para o maior valor é muito parecida. Eu vou até copiar aqui o texto dessa regra e vou criar uma nova regra. E aqui apenas, de forma análoga, eu devo modificar a função aqui que é invocada, ok? Modifico de mínimo para máximo, coloco lá a minha cor pretendida, ok? E aplico a regra e com isso eu tenho a mesma coisa. Eu tenho a evidência dos maiores valores. Perceba que aqui eu tenho a definição do maior valor em janeiro, então, de fato, o azul está em janeiro. O maior valor foi em janeiro. Na última filial, volta redonda, a evidência aqui é de que o maior mês, a maior venda, melhor dizendo, foi em fevereiro, e eu tenho isso corretamente formatado aqui, ok? Então, esta aqui era a proposta. A gente basicamente faz aqui uma correspondência reversa, passando de um certo valor para encontrar um mês de referência. É muito comum a gente fazer o contrário, indicar ali um mês e uma filial, achar um cruzamento e obter o valor. E aqui a gente fez de forma diferente. E a gente viu como é importante o domínio da função corresp, que é uma função que, por indicar a posição de um item em uma relação, dá para a gente muitas possibilidades, ok? Esta era a proposta. Lembrem-se de baixar os arquivos das soluções nos links que eu sempre coloco aqui na descrição do vídeo e continue acompanhando o canal. A gente vai, por vezes, focar em fórmulas, em algumas ocasiões, tratar um pouco mais de formatação condicional e, eventualmente, validação de dados, gráficos, enfim, uma série aí de soluções que são cotidianas, dúvidas de inscritos, colegas, e que a gente, eventualmente, traz para o canal quando julga expressivas, ok? Então é isso, forte abraço e até mais.